Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil, senhores e senhoras telespectadores da TV Justiça. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Prova Final, um programa realizado numa parceria entre a TV Justiça e a rede de ensino LFG. Permita-me apresentar. Meu nome é Flávio Martins e sou um dos professores de Direito Constitucional e Processo Penal da rede de ensino LFG. Estaremos aqui reunidos na edição do programa de hoje para falar sobre um importantíssimo tema do direito. Para aqueles que não conhecem a estrutura do nosso programa Prova Final, eu lhes explico nesse instante. Nosso programa ele é dividido em 3 partes. Numa primeira parte, denominada o tema do dia, o professor, no caso do programa de hoje, eu, falarei com vocês sobre um importante tema do direito. E qual é o tema do programa de hoje? Citação. Hoje nós vamos falar sobre citação. A citação no processo penal. Citação que é o chamamento do réu para se defender em juízo. Veremos exatamente quando ela acontece, quais são as suas modalidades. Em resumo, o tema do dia hoje é citação. Numa segunda parte do programa de hoje, eu responderei a várias perguntas encaminhadas pelos nossos telespectadores. O segundo bloco é denominado Pergunte ao Professor. Mas saiba que você também pode participar do nosso programa Prova Final. Basta que nos encaminhe uma mensagem eletrônica, um e-mail. Nosso endereço eletrônico é provafinal@lfg.com.br. Participe do nosso programa. E a terceira e última parte do programa de hoje é denominada o X da questão. Eu vou responder 2 questões que já caíram em exames anteriores da OAB. Portanto, você que está se preparando para a prova da OAB, ou você que se prepara para concursos públicos, fique conosco. Não perca a terceira e última parte do nosso programa, o X da questão. Então, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Prova Final. Vamos falar então sobre citação? Então, vamos ao tema do dia. Muito bem, meus amigos. Vamos então, a partir desse instante, iniciar o tema do dia. Como eu já lhes antecipei, o tema do dia do programa de hoje é citação. Citação no processo penal. Um dos atos mais importantes que ocorrem durante o processo penal. Mas antes de falar especificamente sobre a citação, é importante que você saiba quais são os ritos, quais são os procedimentos que nós temos no processo penal. Pois bem, no processo penal, nós temos vários tipos de procedimento que podem ser classificados da seguinte maneira. Nós temos o procedimento comum e temos os procedimentos especiais. Isso mesmo, procedimento comum e procedimentos especiais. O procedimento comum é dividido em 3. Não se engane, temos 3 tipos de procedimento comum. O procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário e procedimento comum sumaríssimo. Ordinário, sumário e sumaríssimo. Procedimento comum ordinário talvez seja o mais importante. É aquele que mais se estuda e realmente é o que mais tem que ser estudado. Isso porque o procedimento ordinário é aquele destinado àqueles crimes mais graves. Para você entender, o procedimento comum ordinário é destinado aos crimes punidos com pena máxima igual ou superior a 4 anos. Então, crimes com pena máxima igual ou superior a 4 anos, temos então o procedimento comum ordinário. Por sua vez, o procedimento comum sumário, ele é destinado para crimes de não tão grande gravidade. O procedimento comum sumário é destinado aos crimes punidos com pena máxima maior que 2 anos e menor que 4 anos.
então procedimento sumário, para crimes de gravidade intermediária, pena máxima maior que 2 e menor que 4. E por fim, procedimento sumaríssimo é aquele destinado a infrações de menor gravidade. Aquelas infrações que a lei chama de infrações de menor potencial ofensivo. Infrações de menor potencial ofensivo, que segundo a Lei 9.099 de 95, são todas as contravenções penais, sem exceção, todas as contravenções, e os crimes, cuja pena máxima não exceda 2 anos. Então, para essas infrações denominadas de menor potencial ofensivo, temos, portanto, o rito sumaríssimo. E além desses 3 ritos, ordinário, sumário e sumaríssimo, temos os ritos especiais, muitos deles previstos no próprio CPP. Temos o rito do júri, importantíssimo rito do júri, destinado aos crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida, homicídio, infanticídio, aborto, participação em suicídio, portanto, os crimes dolosos contra a vida e também os crimes conexos. Além do júri, que tem um rito todo especial, temos outros procedimentos especiais, como os crimes funcionais, afiançáveis, crimes praticados por funcionário público, desde que afiançáveis, os crimes contra a honra possuem um procedimento especial, etc. Vamos nos atentar ao procedimento comum, mas saiba que, em todos esses procedimentos, em todos eles, teremos a citação. Isso porque a citação, meu caro amigo, minha cara amiga, a citação é o chamamento do réu para se defender em juízo. Não há como se imaginar o processo penal sem a citação, sem a participação do réu. Ora bolas, o réu, portanto, deve participar do processo penal. Isso tem a ver com a ampla defesa, isso tem a ver com o contraditório. E mais uma coisa, o processo, como dizia um alemão chamado Oskar von Bülow, processo é, em latim, o actum trium personarum, ou seja, o ato de 3 pessoas. Temos o autor da ação penal, que no Brasil normalmente é o Ministério Público. Temos o juiz, aquele que vai proferir a decisão, aquele que vai julgar, e claro, temos o réu. É um ato de 3 pessoas. O réu precisa ser chamado, e esse chamamento se dá por meio da citação. Muito bem, como se desenvolve o procedimento ordinário e em que momento desse procedimento ordinário ocorre a citação? Em que momento? Bem, o processo ele começa com a petição inicial, não é verdade? O processo começa com a petição inicial. No caso do processo penal, a petição inicial é a denúncia ou a queixa. Denúncia ou queixa. Lembre-se, denúncia se o crime for de ação penal pública. A denúncia é oferecida pelo Ministério Público. Queixa ou queixa-crime, se for um crime de ação penal privada, ou crime de ação penal de iniciativa privada, como alguns preferem chamar. O crime de ação penal privada tem como titular da ação penal a vítima. A vítima ou seu representante legal, que receberá o nome de querelante. Portanto, no processo penal, a petição inicial é a denúncia ou a queixa. Oferecida a denúncia ou queixa, cujos requisitos estão no artigo 41 do CPP, o processo vai começar. Depois dessa denúncia, depois dessa queixa, teremos já uma manifestação do juiz. O juiz ele pode ou receber a denúncia ou queixa, ou ele pode rejeitar